Quando Nico Robin tinha 8 anos, o governo destruiu a ilha onde ela vivia, matou todo mundo que ela conhecia e colocou uma recompensa na cabeça dela. Não porque ela havia feito algo de errado, mas porque ela sabia ler. Ela era arqueóloga, e o governo tinha medo do que ela poderia descobrir. 8 anos, sem família, sem casa, com o mundo inteiro querendo a sua cabeça. Essa é a base da história de Nico Robin, e ela só piora antes de melhorar. Ohara era uma ilha de estudiosos, pessoas que passavam a vida inteira tentando entender o século vazio, um período apagado da história do mundo por ordem do governo. Robin cresceu nesse ambiente, aprendeu a ler os poneglyphs com 6 anos, algo que levava décadas para adultos conseguirem. Ela era prodígio, e também era filha de Olvia, uma arqueóloga que havia deixado a ilha para pesquisar longe, e que Robin mal conhecia. Quando o Buster Call chegou, Robin estava ali, viu os navios, viu as chamas, viu os professores que a criaram morrer um a um, e viu a mãe, que havia acabado de encontrar, morrer também, em segundos, sem ter tempo nem de se despedir direito. E então o governo declarou Nico Robin criminosa, aos 8 anos, com uma recompensa de 79 milhões de Berry, não pelo que ela fez, pelo que ela podia fazer no futuro. Nos 20 anos seguintes, Robin sobreviveu aprendendo uma coisa: não confie em ninguém. Ela entrou para organizações criminosas não porque queria poder, mas porque precisava de proteção. Trabalhava para pessoas perigosas, se tornava útil e sumia antes que pudessem usá-la como descartável. Era a única estratégia que funcionava. Ela passou a vida inteira esperando o momento em que seriam inevitavelmente abandonada, porque era o que sempre acontecia. Aí ela encontrou Luffy, e Luffy salvou ela, sem pedir nada em troca, sem condições, sem contrato. Isso foi tão incompreensível para Robin que ela passou um tempo inteiro tentando descobrir o truque. Qual era o interesse? O que Luffy queria? Quando chegaria a hora em que ele a jogaria fora como todos os outros? Em Water 7, quando o CP9 apareceu e ameaçou a tripulação, Robin fez o que sempre fez, se removeu da equação, se entregou. Disse aos Chapéus de Palha para não virem atrás dela, porque ela acreditava, genuinamente, que era melhor desaparecer do que ser a razão pela qual pessoas que gostavam dela sofressem. E então, Luffy fez algo que ninguém tinha feito antes. Ele foi atrás dela mesmo assim. Ergueu a bandeira dos Chapéus de Palha no céu de Enies Lobby, na frente do governo, da marinha, de todo mundo, como uma declaração de guerra. Uma declaração que dizia: Robin pertence à nossa tripulação, e nós não deixamos nenhum companheiro para trás. Robin entrou em colapso, não de medo, de incompreensão. Ninguém tinha feito isso antes. Ninguém tinha escolhido ela assim, sem motivo, sem interesse, sem utilidade estratégica, apenas porque ela importava. E foi aí que ela gritou: eu quero viver. 3 palavras, 24 anos de espera para conseguir dizê-las. Esse grito não é só um momento dramático de One Piece, ele é o resultado de uma construção que Oda fez durante centenas de capítulos. Cada vez que Robin aparecia fria, distante, com aquele humor macabro sobre morte e destruição, ela estava nos mostrando alguém que havia aprendido a não esperar pelo amanhã, alguém que tinha transformado o trauma em armadura. O que torna Robin diferente dos outros personagens trágicos de One Piece é o tipo de tragédia que ela carregou. Ace morreu lutando por algo que acreditava. Law transformou a dor em missão. Nami tinha uma vilã concreta para superar. Robin não tinha inimigo específico, o inimigo dela era o direito de existir. Era um governo que a perseguia por saber demais. Era um mundo que a tratava como ameaça, antes que ela pudesse ser qualquer outra coisa. Ela não foi destruída por um momento. Ela foi erodida por 20 anos de solidão contínua, e mesmo assim, ela sobreviveu. Não porque era forte no sentido óbvio, mas porque foi incrivelmente persistente, porque aprendeu a continuar mesmo sem razão para continuar. Hoje, Robin é a arqueóloga dos Chapéus de Palha, a que sabe mais sobre o mundo do que qualquer outra pessoa da tripulação, a que ri de piadas sobre morte porque, por muito tempo, a morte foi mais familiar que a vida. A história dela não tem um final arrumado. Ohara continua destruída, a mãe não volta, os professores não voltam, o governo mundial ainda existe, mas Robin tem uma família, pela primeira vez. E isso, para alguém que passou a vida inteira esperando para ser descartada, é o suficiente para mudar tudo.